Em muitas situações do nosso cotidiano, é comum nos depararmos com situações que nos impedem de poupar ou investir naquilo que pode nos trazer uma estabilidade e segurança financeira, simplesmente porque não conseguimos resistir a gastos que, na maioria das vezes, não ajudam a construir coisa alguma. Com base nesse problema, é muitas vezes construído algo chamado orçamento doméstico, um planejamento dos gastos para o mês feito com base nos salários e outras rendas de todos os que contribuem financeiramente em casa. Ele serve como uma previsão das despesas, organizando os pagamentos e ajudando a controlar o saldo disponível. Permite, assim, que a família consiga resolver, por exemplo, o problema mencionado anteriormente, tendo a possibilidade de economizar, poupar e até investir. Pensando nisso, é importante lembrar que as melhores opções de investimentos estarão disponíveis à medida com quanto mais dinheiro se tem, e que uma das formas mais práticas para isso se realizar é a poupança. Pela sua simplicidade e facilidade, ela passa a ser um investimento inicial interessante que nos possibilita entrar no mundo financeiro com mais segurança. Apesar de tudo, nada disso seria possível sem a criação da ferramenta mais importante que nós temos: os juros. Esse conceito surgiu naturalmente quando o homem percebeu existir uma estreita relação entre o dinheiro e o tempo. O valor temporal do dinheiro criava consequentemente processos de acumulação de capital e desvalorização da moeda. Há muitos textos antigos que tratam da distribuição de produtos agrícolas e de cálculos aritméticos baseados nessas transações. Grande parte desses processos eram efetuados com a ajuda de tábuas. Muitas das práticas existentes atualmente originaram-se dos antigos costumes de empréstimo e devolução de sementes e de produtos agrícolas. São essas mais antigas citações que exemplificam como era pago o juro. É claro que algumas de suas práticas têm sido modificadas para satisfazerem as exigências e necessidades de cada época, mas na matemática financeira, ele não é só uma das nossas mais antigas aplicações, como também é um fenômeno que sofreu poucas alterações nos seus usos através dos tempos. De forma resumida, podemos descrever os juros como um acréscimo cobrado pelo empréstimo de determinado valor inicial. Esse esclarecimento exemplifica uma de suas vertentes, aquilo que nós chamamos de juros simples. A fórmula que utilizamos para identificar o juro obtido é a seguinte. Nesse caso, o valor inicial da dívida, empréstimo ou investimento é chamado de capital, representado pela letra C. A correção monetária é chamada de taxa de juro, que é expressa em porcentagem e deve ser transformada em decimal, representada pela letra I. É necessário também saber qual é o período de tempo desse valor aplicado, no qual representamos pela letra T. Uma outra vertente de sua fórmula pode ser representada por M igual a C mais J, no qual, para descobrir o montante final, somamos o capital mais os juros. Existem algumas fórmulas derivadas que nos possibilitam encontrar aquilo que precisamos. Por exemplo, se você precisa descobrir o capital, é possível utilizar essa fórmula. Se precisa descobrir o tempo, temos essa outra. E se quer descobrir apenas a sua taxa, existe também essa. Mas não para por aí. Existe a segunda vertente dos juros, aquilo que chamamos de juro composto. Mais conhecido como juros sobre juro, é o que acontece quando os juros de cada período são somados ao capital anterior para render juros no próximo período também. A sua expressão é a seguinte. Dessa vez, um pouco diferente dos juros simples, para descobrir o montante final, multiplicamos o capital inicial pela taxa de juro em forma decimal, que dessa vez foi elevado pelo seu tempo de aplicação, representado pela letra N. De acordo com Albert Einstein, o juro composto é a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, justamente porque permite uma forma mais sistemática e organizada para calcular o acúmulo de riquezas.
É importante sabermos dessas aplicações, porque muitas vezes no nosso cotidiano vamos precisar lidar com situações no mercado de trabalho que requerem cálculos simples, mas que, por não serem explicados da forma correta, podem dificultar a nossa rotina. Um dos exemplos mais conhecidos é o cálculo do salário líquido. Quando um profissional é contratado por carteira assinada, o seu salário bruto deve sofrer alguns descontos até se chegar ao valor que realmente é recebido. Nesses descontos é incluído o INSS, que serve para futuramente custear a sua aposentadoria. Seu cálculo é feito pelo salário bruto multiplicado por uma porcentagem. Esse valor será destinado à Previdência Social. A alíquota descontada depende do valor do salário e pode ser consultada de acordo com essa tabela. Um outro corte relevante é o imposto de renda, um valor anual descontado pelo governo federal sobre os rendimentos dos trabalhadores e das empresas no Brasil. Para isso, existe uma tabela chamada Imposto de Renda Retido na Fonte, que mostra as porcentagens de descontos para cada valor de salário sem o INSS. Pronto! Agora você sabe de uma forma mais simplificada o que é a matemática financeira.